Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família. E agora, Pai, estamos no momento que receberemos a Tua palavra. Usa mais uma vez a Tua filha, fala aos nossos corações, acerta os Teus alvos, Senhor. Pai querido, que todos saiam daqui impactados, edificados pela Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Oh, que alegria poder estar aqui mais uma vez. Saudade dessa igreja. É muito bom quando nós nos reunimos e o dono da casa está na casa. E a presença do nosso Pai é tudo que a gente precisa. E eu sei que o que te motivou a estar aqui nessa noite é saber que o dono da casa está na casa e que o que você veio entregar a Ele, Ele vai recebendo, está recebendo. E uma certeza que nós temos, que quando nós saímos da nossa casa para entregar o nosso culto em adoração ao Senhor, Ele de forma alguma nos despede de mão vazia. Se você ainda não recebeu alguma coisa, tem alguma coisa esquisita, porque o céu está neste lugar. E Ele já tem derramado graça sobre as nossas vidas. Se você trouxe o seu cântaro, com certeza a água Ele já derramou. E você vai levar para a sua casa, e você e a sua casa vão receber da parte de Deus. Eu quero ser grata a Deus pela vida do pastor Natanael, pastor José Carlos, por essa oportunidade, este privilégio de poder estar aqui mais uma vez, nesse momento, numa conferência de família, entendendo que família é algo que está no coração de Deus, e exatamente porque está no coração de Deus, o inferno se levanta, mas aquilo que está abrigado debaixo de uma palavra, o maligno não toca. Esta palavra é para a minha vida e para a sua também. A sua casa está debaixo das mãos do Senhor e o maligno não há de tocar. Tu pode dizer isso? A minha casa está debaixo da mão do Senhor. Porque ninguém melhor do que você para poder interceder pela sua casa. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, é um texto muito conhecido, mas o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, e eu quero dividir com a igreja do Senhor nesta noite, e a minha oração é que assim como o Senhor tem conversado comigo através dessa palavra, e restaurado as minhas forças, renovado a minha esperança, o meu desejo e a minha oração é que seja assim também para com a sua vida, porque o Pai é nosso, o pão também. Então que este pão te alimente em nome de Jesus. João capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor, vou ler alguns versículos. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com cabelo. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber essa notícia, Jesus lhe disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. E quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Versículo de número 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, será salvo. Jesus falava da morte de Lázaro,
mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por causa de vocês eu me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos ter com ele. Você pode tomar o seu assento, no nome de Jesus. O capítulo 11 é um capítulo bem extenso, e não tem como a gente se prender a todos esses versículos, mas é uma das histórias mais impactantes do Evangelho que João escreve. A ressurreição de Lázaro, certamente, é um desses milagres mais impactantes do ministério de Jesus. E esse texto, por si só, ele é exclusivo do Evangelho que escreveu João. João foi o último dos evangelhos a ser escrito. E João, ele vai escolher 7 milagres que Jesus vai executar em seu ministério para construir assim o seu evangelho. Ele não se utiliza de todos, e o capítulo 20 de João, se eu não me engano, versículo 30, ele diz que não haveria livro suficiente para poder ser narrado todas as coisas que Jesus fez. Então isso já cai para nós como uma palavra de que não só todos os milagres que foram escritos aqui, ainda muitos outros que Jesus fez, e não podem ser contados, mas os que estão contados para nós é remédio, é esperança, é renovo para a nossa fé. João, ele vai contar alguns, nesse evangelho que ele escreve, alguns milagres que Jesus faz. No capítulo 2, ele fala sobre a água que é transformada em vinho, num casamento, onde o vinho acaba e a festa está em andamento, e o vinho não pode acabar. Então, Jesus dá uma ordem para que seja trazido as talhas com água, porque ele vai fazer um milagre com aquilo que ainda tem. O vinho pode ter acabado, mas o Senhor é poderoso para restituir com aquilo que ainda temos. O capítulo 4 fala que Jesus, ele cura à distância o oficial de um homem muito renomado, porque mostra para todos nós que para o poder de Deus não há limite de distância, apenas com uma palavra que ele libera, a cura chega. O capítulo 5 conta sobre o tanque de Betesda, onde um paralítico está ali há 38 anos, aguardando o toque das águas de um anjo e alguém que o colocasse naquele lugar. Só que Jesus se apresenta a um homem limitado para mostrar a ele que quando ele se apresenta a alguém, ele é um milagre expressado através do poder de Deus. Então não precisamos de amuleto, não precisamos de ninguém que nos carregue. Jesus é poderoso para se apresentar a cada um de nós e fazer aquilo que lhe apraz. Capítulo 6 do Evangelho de João vai ser narrado acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ele faz um milagre, alimenta uma grande multidão, que talvez aos olhos dos discípulos era melhor despedir com fome, mas Jesus vai dizer: aqueles que vêm até mim, de maneira alguma eu lanço para fora de mim vazio, eu vou dar aquilo que eles precisam. Ah, mas é pouco, são apenas alguns pãezinhos e alguns peixinhos, mas na mão de Deus o pouco vira muito, e um milagre acontece. No mesmo capítulo 6, vai ser narrado que Jesus anda sobre as águas. Capítulo 9 fala sobre a cura de um cego de nascença. A gente vai vendo que João, ele vai trazendo esses milagres e vai constituindo o seu livro para mostrar para a gente que diante do poder de Deus, as limitações humanas só são limitações para o homem. Deus tem o poder de entrar nas misérias da humanidade e fazer um milagre acontecer. Só que João vai continuar narrando o seu livro e ele vai dizer acerca do milagre que Jesus faz, que no capítulo 11 mostra para a gente o escândalo da graça. Capítulo 11 vai narrar como Jesus, ele tem o poder de tirar um homem que estava debaixo da morte para a vida. É algo que é escandaloso demais,
nós precisamos entender que isso aqui não é algo fictício. A Bíblia não é um livro fictício. O que está sendo narrado pelos evangelistas, pelos apóstolos, foi algo que aconteceu. Só que não ficou no passado, continua acontecendo nos nossos dias. Se você e eu não temos visto, o problema é nosso, porque ele não mudou. Ele ainda continua o mesmo, ele ainda chama morto pelo nome, traz vida. E o capítulo 11 vai mostrar isso para a gente, que para o poder de Deus não tem limite nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra. Aí Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, onde está? Ó morte, a tua vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós damos graças a Deus por Cristo Jesus. A morte não pode limitar o poder de Deus. João, ele vai mostrar através desses milagres. E eu me apego nessa noite ao milagre da morte e da ressurreição de Lázaro, para mostrar para a gente que para Deus, para nós, a morte é o fim, mas para Deus é só o começo. Para a gente, parece algo que já terminou, mas para Deus, só começa para Deus quando acaba para a gente. Eu vou repetir porque você precisa entender. Porque para o Senhor, as coisas começam quando para a gente elas acabaram. A ressurreição de Lázaro foi o último milagre público de Jesus. Antes da sua morte, foi o último milagre que ele fez aos olhos de todos. E a gente entende que exatamente por causa desse milagre, acendeu-se o estopim no sinédrio, para que Jesus fosse perseguido, fosse preso, para poder ser condenado. Porque algumas coisas que se faz no reino e que afeta e ataca o inferno, ele se levanta com retaliação. Porém, o nosso Deus tem propósito em todas as coisas. E ele tem caminhos até na tormenta. Então, aquilo que a gente não compreende hoje, parece que a gente está perecendo. É só o começo de um novo tempo que o Senhor vai inaugurar na nossa vida. O Senhor recebe uma mensagem através de um mensageiro que vem da casa de Marta e Maria, em Betânia, o versículo 3 do texto que lemos. A mensagem é: aquele quem amas está enfermo. Jesus, ele está na Pérea, um pouco distanciado de Betânia, exatamente porque ali na Judeia, um grande alvoroço e a tentativa de tentar minar ele e prendê-lo antes do tempo. Jesus vai se recuar e vai para Pérea, só que uma mensagem chega até ele, a casa de Betânia, lá em Betânia, na casa da família que o Senhor ama. Uma mensagem me mandaram trazer para o Senhor, que Lázaro está enfermo. Jesus, por muitas vezes, se hospedou na casa de Marta, Maria e Lázaro. Essa família era uma família amiga de Jesus. Era uma família que nutria afeto, que nutria amizade, que nutria relacionamento com Jesus. Era uma família composta de 3 irmãos, e que a tudo indica, nessa casa, Jesus, por muitas vezes, no meio das suas missões, parava nessa casa para se hospedar. E coisa boa é saber que Jesus, ele tem liberdade de entrar na casa dos seus amigos. Jesus tinha liberdade de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram seus amigos particulares. Eles não eram apóstolos, eles eram amigos. Eles não eram discípulos, eles eram amigos. E isso já abre um leque para a gente, para entender que antes de serviço e de trabalho vem intimidade e relacionamento.
Antes da gente tentar mostrar alguma coisa com serviço, a gente precisa mostrar com relacionamento. Porque quem não sabe se relacionar não estará preparado para trabalhar. Fechamos esse leque. Jesus recebe essa mensagem e, ao que tudo indica, foi uma enfermidade repentina, porém grave. A mensagem enviada, Marta e Maria mandam que esse mensageiro vão até Jesus e digam: manda o mestre vir, porque o amigo dele, a quem ele ama, está doente. Quando a gente para um pouco para analisar esse pequeno detalhe, aquele que o Senhor ama está enfermo. Numa casa onde Jesus tinha amizade, numa casa que era amada, era alvo do amor de Deus, como lemos. Nesta mesma casa, o dia mau chegou. Na casa que Jesus amava, o dia mau também bateu, porque o fato de sermos amigos de Jesus e de termos Jesus como amigo da nossa casa não nos isenta do dia mau. Não nos isenta de dores. Ser amigo de Jesus não nos isenta de sofrimento. Mas essas irmãs entendem que no momento da adversidade, a pessoa certa a ser procurada é o amigo deles. É Jesus. E eu tenho certeza que no coração de Marta e Maria havia uma tranquilidade em chamar Jesus, porque eles não procuravam Jesus apenas por causa de necessidade. Eles buscavam Jesus porque tinham prazer em estar com Ele. Quando a gente se relaciona com amor e por amor, não há espaço para o interesse. E quando não procuramos Jesus apenas por causa da nossa necessidade, Ele certamente, prontamente há de nos atender. Elas chamam Jesus. O mensageiro, quando chega lá na Pérea, ele saiu de casa com um cenário. Lázaro está muito enfermo. Ele chega até onde Jesus estava, dá o recado que foi enviado. Jesus ouve a mensagem. Eu acredito que esse mensageiro, como também talvez Marta e Maria, acreditassem que porque o recado veio daquele lar onde ele amava, prontamente Jesus voltaria com o mensageiro para a casa deles. Só que Jesus, quando recebe essa mensagem, ele vai olhar e vai dizer para o mensageiro: diga que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O mensageiro se retira. O texto diz que Jesus ainda se demora mais 2 dias naquele lugar, que era um pouco distante de Betânia. Só que o mesmo texto diz que antes mesmo que o mensageiro chegue para entregar a palavra e a mensagem que Jesus enviou para Marta e Maria, Lázaro morre. Eu penso que nesse momento, um conflito na cabeça do mensageiro e também no coração daquelas 2 irmãs se estabelece. Como é que Jesus diz que a enfermidade não é para a morte? E antes mesmo que o mensageiro venha com a mensagem, a morte chega. É um pouco conflituoso para a mentalidade humana que é limitada como a nossa. Porque nós, muitas vezes, vamos nos apegar a fatos. A promessa que o Senhor deu era, não é para a morte, mas o fato é, morreu. E aonde entra a nossa percepção dentro disso? Como é que a gente fica com uma palavra se o fato é contraditório? Totalmente contrário àquilo que ele liberou. Mas aí a gente vai entender pela palavra de Deus que os fatos não anulam a promessa, que os fatos da nossa realidade não anulam os propósitos de Deus.
Irmã Samanta, como é que a gente acredita em algo que o Senhor falou, se a realidade do meu cenário é contraditória? Não faça essa pergunta para mim. É conflituoso para qualquer um de nós, mas a palavra que Ele nos libera nessa noite é: abraça a palavra que Ele liberou. É melhor a gente se apegar com aquilo que Ele fala a respeito da nossa vida, da nossa casa, do que propriamente com aquilo que a gente vê. Eu ouvi uma experiência de um missionário esses dias, e eu falei: o Senhor tem um senso de humor absurdo. Na minha concepção humana, é absurdo. Esse missionário, ele estava em outro país, e ele estava muito desmotivado. Eu não lembro o contexto da história, mas sei que ele estava muito abatido, porque ele já não estava vendo as coisas acontecer, a missão parecia um pouco paralisada, e ele começa a se isolar dentro da própria casa, e ele diz: nem para orar alguém me chama mais, nem para ir nas cidades, nos bairros para fazer oração, nem isso me chamam mais. E aí, um convite bate à porta dele, e ele vai visitar essa família, e ele vai orar por essa pessoa que está enferma. Passados uns dias, a pessoa falece. Passa um outro tempo, é chamado para orar no hospital. Sai do hospital, passa um tempo, a pessoa falece. Ele entra em conflito. E ele vai para dentro de casa e diz: eu já não estou entendendo mais nada, porque o Senhor está me mandando, me fazendo cumprir alguma coisa, e parece que todas as vezes que eu vou fazer, o pior acontece. E o Senhor chama o seu servo na conversa e diz: o que é mais poderoso, a tua experiência ou a minha palavra? A tua experiência ou aquilo que eu falo? Não está sobre você o cumprir, o sobre você está apenas o obedecer. Então não tenta colocar a minha palavra debaixo da tua experiência. A tua experiência é contraditória, mas a minha palavra, ela não passa. Pode passar céu e terra, mas essa palavra não passa. É conflituoso para a mentalidade humana. Como é que a gente fica diante de uma promessa e de fatos que parecem neutralizar a promessa? Aí a gente vai para a palavra, porque nada podemos contra a verdade. Ismael não anulou a promessa, Isaque nasceu. Saul não pôde invalidar a promessa, Davi se assentou. O Egito não pôde paralisar um povo que estava aprisionado. Canaã esperava por eles. Então, resumindo a história, os fatos não têm o poder de anular a promessa. O que é que isso tem a ver com a minha vida, irmã Samanta? Tudo. Porque talvez você esteja olhando exatamente para a tua vida, exatamente para a tua casa, exatamente para a família que você tem, exatamente para tudo que você tem, e você está olhando, não combina com a promessa. E vou te falar, vai continuar não combinando, porém a promessa ainda está de pé. Porque fiel é aquele que prometeu. A promessa dele não foi feita por tua causa, é por ele mesmo que ele promete, porque fiel é ele, a gente não, mas ele é. E é por causa da palavra dele, ele vela sobre ela para cumprir. Então a tua família, ela vai viver exatamente tudo aquilo que o céu liberou a respeito dela. Combina? Não. Mas ele é verdade. Ele é fiel. A matemática de Deus é muito contraditória para a gente. Parece incoerente, mas ela é exata. As contas de Deus são totalmente diferentes da que a gente está acostumado a fazer. Na nossa concepção, 1 mais 1 é 2. Para Deus, 0 mais 0 é 1. Ele é poderoso.
Um para a gente é pouco, mas um com ele é maioria. A matemática dele não combina. Então, quando a gente passa a entender que a gente não pode se relacionar com Deus com a nossa mentalidade limitada, a gente aprende a depender daquilo que Ele fala exclusivamente. Que matemática é essa? Que Ele diz que Ele primeiro espera acabar para depois prover. Seria mais fácil não esperar acabar, mas Ele espera acabar para depois prover. A matemática de Deus: está doente? Vamos curar. Não, para Ele não. Ele tem o poder de fazer. Mesmo enfermo, deixa morrer. Ao invés de curar, eu quero é ressuscitar. É definitivamente exata a conta dele. Porque muitas vezes o milagre que a gente está pedindo não é o milagre que Ele quer fazer. Às vezes você está pedindo para Ele agir de uma forma, e Ele te traz a uma conferência de família para dizer: confia na minha conta, confia na minha matemática. Eu não estou entrando pelo caminho que você quer, mas vou te dizer, você vai chegar onde precisa chegar. Não estou fazendo da maneira que você acredita ser a melhor, a mais adequada, mas eu vou entrar para fazer aquilo que me apraz, porque eu disse que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Às vezes Ele não quer curar, às vezes Ele quer ressuscitar. Existem movimentos que Jesus ele tem, que nos causam um pouco de temor, de medo, de pavor. Porque a gente é desafiado a confiar no silêncio, a confiar no que é estranho, a confiar no que não é padronizado. A gente é desafiado através de uma ótica que ainda não é a nossa na totalidade, porque nós não conhecemos a Deus na sua totalidade. A gente conhece faces de Deus, a gente conhece partes de Deus, a gente ainda não conhece totalmente. Somente na eternidade nós vamos ver como Ele é. Então aqui na terra a nossa visão é limitada acerca do poder dEle. E aí a gente é desafiado a acreditar quando as coisas são contraditórias, quando as coisas não são normais para a gente. Hernandes Dias Lopes, ele diz que o sofrimento na vida do cristão não é um acidente de percurso, é algo que está registrado na agenda de Deus, porque Deus não desperdiça nem o nosso sofrimento. Tudo aquilo que Ele permite na nossa história, na nossa vida, há de contribuir para o nosso bem, mas também para a glória do nome dEle. Quando a gente se apega à palavra, a gente começa a ser despertado em confiança, em saber que não servimos um Deus inconsequente, não servimos a um Deus irresponsável. Ele está totalmente envolvido na tua dor, nos processos da tua história. Ele não está indiferente na eternidade, olhando o teu sofrimento. Ele está do alto dizendo: vai contribuir para o teu bem, vai glorificar o meu nome, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. É a gente parar e acreditar no caráter do Deus que a gente serve. Tu conhece o caráter do seu Deus? A Bíblia diz que Ele não muda, Ele não tem dubiedade, Ele é aquilo que Ele é, que a palavra relata. Não há sombra de variação nele. Então, quando a gente conhece o caráter de quem a gente serve, o nosso coração, ainda que se atemorize, a nossa mente, ela lembra daquilo que traz esperança. E aí a gente se lembra, ainda que agora o meu momento seja de sofrimento e de dor, eu sei que o meu Redentor vive, em algum momento Ele há de se levantar ao meu favor. Quando o mensageiro chega, o texto não relata a maneira que Marta e Maria recebem a palavra. Mas eu posso conjecturar
que, sabendo que elas eram amigas de Jesus, elas ouvem a mensagem do mensageiro e elas silenciam. Porque é melhor a gente silenciar quando a gente não compreende alguns movimentos de Deus, para que a gente não murmure e se encontre combatendo contra o nosso próprio Deus. É melhor a gente silenciar quando a gente não consegue decifrar de imediato que caminho Ele está tomando e o porquê Ele está permitindo algumas coisas. A mensagem é entregue, mas a realidade é que o mensageiro sai de lá e deixa Lázaro enfermo, e quando ele volta, a mensagem é: Lázaro morreu. Jesus então está na Pérea, já passando algum tempo, e ele olha para os seus discípulos, e ele diz: vamos voltar para a Judeia. Aí eles vão dizer: mestre, mas é melhor que a gente não vá, porque os judeus estavam querendo te apedrejar. Não, eu preciso voltar, porque Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou despertá-lo. É fantástico esse livro. É fantástico esse texto. Eu sei que você já conhece essa história, mas eu te convido a você parar e meditar nela essa semana. E você vai descobrir nesse mesmo texto coisas que você nunca viu na sua vida. Porque mesmo já tendo lido essa mensagem, esse livro várias vezes, eu nunca me apeguei a tanto detalhe como para esta noite. E eu sei que isso é porque é a resposta de Deus para a vida de alguém que está neste lugar. Porque assim como tem impactado a minha vida, eu sei que você também precisa desta palavra. E aí Jesus vai olhar e vai dizer: eu preciso voltar, porque Lázaro, nosso amigo, ele adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Aí os discípulos vão falar: Senhor, mas se ele adormeceu, então está tudo bem. É só descansou. Daqui a pouco ele acorda. Só que Jesus olha para os seus discípulos e diz: não, Lázaro morreu. E eu me alegro, porque eu não estava lá quando isso aconteceu. Eu me alegro porque ele morreu, mas eu não estava lá. Eu estava distante. Eu não estava no momento que o caos se instalou. Eu estava distante, mas o meu coração sente alegria. É contraditório. Como é que o Senhor sente alegria? Porque o amigo dele morreu. É porque ele precisava estar distante para executar alguns milagres que de perto a gente não compreenderia. Então, em vez de você estar murmurando acerca de algumas coisas, porque eu estou chamando por Jesus, porque eu estou clamando por Ele, e parece que quanto mais eu clamo, mais o céu silencia. É o Senhor dizendo: eu até me alegro, porque este silêncio está se estabelecendo, porque exatamente por causa desse silêncio, tu está crescendo, tu está amadurecendo, tu está orando mais, tu está jejuando mais. Alguns apertos da parte de Deus não é para a gente duvidar do caráter dele, mas a gente olhar para a gente mesmo e ver: preciso melhorar, estou fazendo é quase nada, eu preciso é buscar, eu preciso olhar é para mim. Eu me alegro, porque eu não estava lá. Certamente Jesus interviria se estivesse perto, porque amava aquela família. Mas uma família amada por Jesus também precisa chorar alguns choros, que Deus não vai impedir que a gente chore. A irmã Samanta, mais uma conferência de família, vai dizer que Jesus vai deixar a gente chorar. Em alguns momentos o nosso choro é pedagógico. Em alguns momentos o nosso choro serve para arar a terra, serve para betumar a terra, serve para preparar o plantio para uma nova colheita. Deus em alguns momentos não vai te poupar de chorar, mas Ele está dizendo: não se preocupe, vamos lá ter com Ele. Jesus disse para os discípulos: Ele morreu, mas vamos lá ter com Ele. Aí eu acho interessante, porque que cenário se espera em chegar em uma casa onde um morto está? A gente vai encontrar um cenário de dor,
a gente vai encontrar um cenário de tristeza, a gente vai encontrar um cenário de luto. É natural. Só que o Senhor está falando, através desse texto, eu estou misturado e envolvido nos bastidores desse cenário. Eu estou envolvido dentro desse cenário que está te afligindo. Porque é nesse cenário que eu estou esculpindo em você o meu caráter. É exatamente nesse cenário que eu não desperdiço a sua dor, mas vou me utilizar dela para fazer o meu nome conhecido. Até porque, afinal, somos amigos dele. Com amigos, nós temos intimidade. Com amigos íntimos, algumas coisas a gente nem pede. Porque o nosso amigo já nos conhece. Eu posso chegar na casa do meu amigo íntimo, abrir a geladeira e beber uma água antes que ele me ofereça. Afinal, somos amigos. Eu posso esperar que no momento da minha dor, o meu amigo tenha uma iniciativa que eu não preciso pedir. Afinal, somos amigos. Jesus está falando conosco exatamente porque você é meu amigo e que eu sou amigo seu. Eu tenho liberdade de me utilizar de um momento de sofrimento para glorificar o meu nome. Ou você vai ficar de mal com Jesus. Ele tem o poder de usar os nossos piores dias para fazer as coisas maiores na nossa história. Ele tem o poder de usar aquilo que nos aflige, aquilo que nos maltrata, como um instrumento que o glorifique. Ele tem o poder de fazer aquilo que nos aflige ser instrumento para algo na vida de alguém. Ele se utiliza daquilo que temos, daquilo que vivemos, porque nutrimos com ele relacionamento. Então ele tem liberdade de permitir que essa dor chegue na sua casa, de permitir que essa porta se feche na sua vida. Ele tem liberdade porque ele sabe que isso vai glorificar o nome dele, porque você não está gerando dor, você está gerando um testemunho, e um testemunho não é para nós, é para que aqueles que ouvem glorifiquem ao nome do Senhor. Você levantou a sua mão para Jesus e ele levou isso muito a sério. Você levantou a sua mão para ele e disse: a minha vida é tua. E eu vim te dizer que ele levou isso muito a sério. E é por isso que ele permite, aleluia, que através desse sofrimento instalado na casa dos seus amigos, glorifiquem o nome dele. Não é uma conversa muito boa de se ter, mas é a conversa que ele escolheu ter conosco nessa noite. Você é amigo dele, você é amigo dele, a sua casa hospeda ele, então ele tem liberdade de trabalhar na minha e na sua casa. Aleluia! A gente não entende alguns caminhos de Deus. Eu me lembro que eu estava no hospital com meu pai, ele ainda estava vivo, e o meu pai teve um pico de pressão, ficou desacordado, eu perdi noite de sono, fiquei em pé dentro de uma emergência o dia inteiro, sem comer, cansada, afligida, vendo meu pai ali sem nenhum estímulo, e ainda tentando descobrir o que ele tinha. E ele tinha um período para permanecer naquela emergência. Passando daquele período, a gente tinha que pagar diária. A gente não tinha dinheiro para pagar diária, desempregada. Meu pai aposentado e eu e minha irmã naquela aflição, naquela angústia, dentro daquela emergência. Até que, de repente, a pessoa que estava, não lembro o nome que fala, desses espaços do lado, com a cortina, ela começou a chamar a enfermeira e a enfermeira não aparecia.
E eu entendia que ela queria pegar alguma coisa que tinha caído no chão. Eu entrei, eu falei, a senhora quer ajuda? Minha filha. E a mulher começou a chorar, pega isso para mim. E começou a falar a vida dela. Eu falei, Jesus, o Senhor me deixou sem dormir uma noite inteira. Me deixou o dia todo com fome, só para mim levar a tua palavra para essa senhora. Depois que eu orei por ela, meu pai acordou, teve alta e foi para casa. O que é isso? A gente é amigo de Jesus. Então a nossa vida, a gente nem tem ela por preciosa, porque nós somos amigos. Ele tem liberdade. Aí Jesus então chega em Betânia. Quando Jesus está pisando próximo à aldeia, já chega aos comentários, porque o comentário chega antes de Jesus entrar, e eles dizem, Lázaro morreu e já está sepultado há 4 dias. Quando Marta, ela entende que Jesus está chegando, o texto diz, e eu vou correr um pouquinho por causa do horário, ela corre, ela vai até Jesus, aonde Jesus está. Jesus observa o semblante de Marta, abatido. A guerra bate a gente. E aí ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta, versículo 23, ele diz, o seu irmão há de ressurgir. Só que Marta, ela está tão tomada do seu momento de dor, que ela se esqueceu daquilo que ela nutria com Jesus. Porque em alguns momentos da nossa história, a gente fica tão amargo com as dores da nossa vida, que a gente começa a perder um pouco o senso do tipo de relacionamento que a gente tem, do tipo de confiança que a gente tem no Deus que a gente serve. E aí o Senhor diz para ela, o seu irmão vai ressurgir. Aí a Marta vai continuar, ela vai dizer, eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir. Versículo de número 24. Na ressurreição do último dia, Marta está dizendo, eu sei que no último dia, todos os mortos ressuscitarão. Eu conheço a tua palavra. Eu sei que o Senhor vai fazer. Jesus olha para Marta e ele vai dizer, Marta, você ainda não entendeu. Você tem a condição de acreditar naquilo que eu posso fazer no futuro. Mas você deixou de acreditar naquilo que eu posso fazer no seu presente. Você acredita que eu vou ressuscitar no último dia. Só que você se esqueceu que a vida sou eu e a ressurreição também. E eu não estou falando do futuro, Marta, eu estou falando do presente. A sua fala mostra para mim que você tem o poder de acreditar no que eu posso fazer no futuro, mas não no presente. Aí Jesus disse, não, eu cheguei na Betânia hoje para dizer, a ressurreição chega hoje, a vida chega hoje. Porque aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso, Marta? A resposta de Marta me deixou intrigada. Aí ela vai dizer, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que havia vir ao mundo. Ponto. Parece que Marta, ela não está querendo dar voz à incredulidade dela. Porque o fato da morte de Lázaro abalou as estruturas da fé de Marta. Aí o Senhor está dizendo, não, Marta, não é sobre isso. Não é isso que eu perguntei. Mas o Senhor silencia. Porque tem alguns momentos que o céu vai silenciar por causa dos nossos argumentos. É como se Deus dissesse, espera, tá bom, estou ouvindo. Acabou de falar? Ok. O Senhor se retira e manda em segredo chamar Maria. Maria chega até Jesus. E o texto diz que quando o mestre a chama, ela vem, ela se joga aos pés de Jesus e ela vai falar exatamente a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Porém, a forma que Maria se achega a falar com Jesus demonstra a mesma dor em proporções diferentes, em níveis de maturidade diferentes. Aí o Senhor olha para Maria. Ele vê que ela está comovida. O texto diz que Jesus também se comove por dentro. E ele vê os judeus ali todos ao redor chorando para tentar consolar essas irmãs. Aí o texto diz que Jesus pergunta: aonde vocês sepultaram? Aonde está Lázaro? Aonde vocês colocaram o meu amigo? Porque eu disse que não era para a morte. Mas vocês sepultaram aquilo que eu falei que não morreria. Aonde vocês o puseram? Jesus não tem problema em entrar nos sepulcros da nossa desesperança. Ele não tem dificuldade alguma, porque Ele compreende a nossa limitação e os momentos do abalo da nossa fé. Jesus, Ele se apresenta diante daquele sepulcro. O texto diz que Ele chora, vendo toda a comoção e sabendo que dentro daquele sepulcro estava alguém que Ele amava. Ele chora e Ele ouve o burburinho no meio daqueles judeus que foram para consolar. Foram para consolar, mas não perderam a oportunidade de tentar alfinetar a dor de alguém. Porque existem pessoas que não estão preparadas para estar diante dos nossos sepulcros. Não estão preparadas para estar diante das nossas dores e aparentes perdas. E aí a fala que se ouve é: Ele abriu o olho de cego, Ele levantou paralítico, Ele curou quem não ouvia, aquele que tinha a mão ressequida, curou uma mulher encurvada há 18 anos, não poderia Ele ter curado aquele que Ele dizia amar? São os momentos que Satanás envia os seus enviados para acabar de esbofetear a gente, para acabar de tentar nos colocar mais abaixo do que a gente já está. Dos momentos que a gente é levado a colocar os fatos em um lugar longe da promessa, quando os fatos estão diante da gente, e a gente é desafiado a não abrir mão daquilo que o Senhor falou a respeito da nossa vida e da nossa casa. Jesus então ouve aquela fala, e Ele pergunta: que pedra é essa na porta desse sepulcro? Tirem. Aí eu pergunto, porque foi a pergunta que eu fiz ao texto: por que Jesus mesmo não tirou? Ele deu ordem para quem colocou tirar, porque Ele não atropela as autoridades que Ele nos dá, que Ele nos delega. Tira, porque a responsabilidade de ter colocado no sepulcro e tampado é sua. Então quem vai ter que tirar a pedra é você. Eu não mandei você anular a minha promessa por causa do fato. Eu não mandei você sepultar, porque aquilo que você estava vendo era desesperador demais. Aí elas vão dizer: Senhor, é melhor não tirar a pedra, porque ele já está aí há 4 dias, ele já cheira mal. Jesus não tem problema com os odores incômodos das mortes que a gente sepulta, das promessas que a gente sepulta. Ele não tem problema com isso. Ele vai dizer: pode tirar a pedra, porque mesmo cheirando mal, eu tenho o poder de restaurar. Afinal, eu sou conhecido como a rosa de Saron. Tira a pedra. O texto diz que eles removem a pedra. E quando Jesus olha para dentro daquela gruta, daquele sepulcro, ele começa a levantar os olhos para o céu. E ele vai fazer uma oração
diante de um cenário de morte, um cenário que fedia, um lugar inabitável, mas ele vai levantar os olhos para os céus e vai falar com o Senhor. Se você não pegou nada do que eu trouxe para você até aqui, segura isso. Esse cenário incômodo, porque ninguém anda desfilando com peso morto. O morto a gente esconde, a dor da gente a gente guarda. A gente vem para o culto com a nossa melhor roupa, com a nossa melhor adoração, mas o nosso Lázaro está sepultado dentro de casa. Porque ninguém vem para o culto trazendo o Lázaro fedendo. Porque o morto é seu, você suporta esse cheiro, o outro não. Só que ele vai nos dar uma lição, que é o que a gente precisa carregar para a nossa vida. Eu sou amiga de Jesus. E tudo que leva ao meu nome tem a marca dele. Você é amigo de Jesus. E tudo que leva o seu nome tem a marca dele. Ele levanta os olhos para o céu diante de um sepulcro fédido e diz: Pai, graças eu te dou, porque eu sei quem o Senhor é. E sei que para este momento o Senhor me preservou. Porque para este momento há um propósito excelente. E que talvez a gente não tenha suportado por causa do mau cheiro. Mas o Senhor nessa noite está dando uma ordem para você. Tira a pedra que você colocou. Aleluia! Tira a pedra que você colocou. Ele está dizendo, e eu vou entregar como ele está dizendo: eu não mandei você enterrar esse marido, eu não mandei você enterrar esse filho vivo. Aleluia! Tira a pedra e leva para o alto. Aleluia! Se coloca de pé nessa noite. Leva para o alto.